Bom dia. Olá, meninos e meninas. Tudo bem? Meus queridos alunos do oitavo ano. Estamos aqui em mais uma aula nossa, né? Hoje, o assunto da nossa aula é um assunto bem extenso, tá? Nós vamos falar sobre gravidez, parto, ISTs e métodos contraceptivos. Lembrando que na última aula, né, no nosso último encontro, nós falamos sobre a parte de fecundação e ovulação, né? E nós vimos que na fecundação, quando os gametas se encontram e ocorre a fusão, eu tenho uma formação da minha célula originária que a gente chama de zigoto, tá? Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela com vocês, certo? E aí lembrando que esse zigoto ele vai sofrer inúmeras divisões. E nesse momento em que ele está sofrendo essas divisões, ele vai caminhar pela tuba uterina até chegar no útero. No útero, quando ele conseguir, durante o período da nidação, aderir à parede do endométrio uterino, né, eu vou começar o desenvolvimento desse embrião, certo? E é nesse momento, pessoal, em que nós estamos falando sobre o quê? Sobre a gestação, né? A gestação, pessoal, é exatamente o período de crescimento e desenvolvimento do embrião, do feto, né? É um período que dura geralmente por volta de 40 semanas, tá? É interessante que a gente explicite algumas estruturas importantes desse embrião, desse feto, tá? Vocês estão vendo aí a imagem, né, de um embrião, né, aí já no estágio fetal, né? E nós estamos destacando algumas, certo, dessas estruturas. Nós temos aqui o âmnion, que é uma das primeiras estruturas já a ser formada no desenvolvimento do embrião, que é uma bolsa que vai conter o líquido amniótico. Qual é a função do âmnion? É exatamente proteger o feto de impactos mecânicos. Nós temos também a placenta, tá? A placenta, ela é formada por tecidos maternos e fetais, então é uma região de interstício entre a mãe e o filho, né? E é onde ocorre um processo de comunicação nutricional. É através da placenta que vai ocorrer toda a transmissão de nutrientes da mãe para o feto, tá? Nós também temos o cordão umbilical, né, que é que faz essa ligação entre o feto e a mãe no que diz respeito a trocas de fluidos, principalmente de sangue, né? O cordão umbilical, ele contém duas artérias, certo? Onde ocorre uma troca de sangue entre embrião e a placenta. Um desses tubos, né? Uma dessas artérias, leva o sangue, né, da placenta até o embrião, e depois que esse sangue percorre todo o embrião, né, há o retorno desse sangue de volta para a placenta. Ok? Esse indivíduo vai se desenvolver e quando chegar na 40ª semana, né, vai ocorrer o que nós chamamos de parto, né, que é o nascimento dessa criança. E como é que esse processo ocorre? Esse processo ocorre através de contrações uterinas, né? Primeiramente, há o extravasamento do líquido amniótico, né? Que é quando as mulheres chamam de a bolsa rompeu, né? E aí elas começam a sentir dores, que é quando o útero começa a contracionar exatamente para fazer a expulsão do bebê, né? Esse ser já formado começa a ser deslocado para a vagina da mulher exatamente através, certo, dessas contrações, tá?
Quando isso é feito de forma natural, né, a mulher vai aguardando que essas contrações vão empurrando o bebê, ela vai fazer um pouco de força também para ajudar, e aí esse bebê vai sair pela vagina da mulher. Então, esse parto é o que a gente chama de parto natural. Vai haver a expulsão do bebê e também a expulsão da placenta. Tá? Existe um outro parto, que nós chamamos de parto cesariana, e é uma intervenção cirúrgica. Né? Isso pode ser feito tanto no momento em que a bolsa estoura, né? Ou pode ser através de uma recomendação médica, por causa de algum problema que exista na gestação, que essa intervenção seja feita de forma prematura. Ocorre um corte na região do útero, né? E aí a criança é retirada, né, manualmente pelo médico, né, através desse corte. Tá? Aí agora que a gente já falou dessa parte de gestação e parto, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que diz respeito a essa parte de sexualidade, né, de sexo, de reprodução, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Essas infecções, pessoal, elas são transmitidas por vírus, bactérias e outros micro-organismos, tá? Elas são transmitidas principalmente através do contato sexual, ok? Esse contato pode ser oral, vaginal ou anal. Mas também, pessoal, ela pode ocorrer através de transfusões de sangue, tá? E também através das trocas de fluidos entre a mãe e o seu embrião. Como a gente viu agora, né? Através do cordão umbilical, ocorre troca de fluido sanguíneo entre o embrião e a mãe, através do cordão umbilical. Então, se o sangue da mãe está infectado por algum agente de infecção sexualmente transmitível, provavelmente essa criança, esse bebê que está se desenvolvendo dentro dela também vai transmitir, vai pegar esse agente, tá? Essas ISTs podem manifestar-se, aliás, por meio de feridas, corrimentos ou verrugas anais e genitais. Tá? Algumas são mais silenciosas, outras já são mais aparentes. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre uma das ISTs mais conhecidas, ou talvez a mais conhecida de todos, que é o HIV/AIDS. Tá? O HIV, pessoal, ele é o vírus causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? A AIDS é uma doença, o HIV é um vírus. Tá? Então, ser portador do vírus não implica em você ter AIDS. Porque com o tempo, esse vírus vai decaindo algumas células de defesa dessa pessoa, ela vai ficar com o sistema imunológico muito comprometido, e quando ela desenvolve a AIDS, ela fica muito exposta a outros agentes, né, patológicos. Agentes causadores de gripe, de pneumonia, de tuberculose. A pessoa acaba que ela não morre de AIDS, ela morre de outras doenças oportunistas que vão se aproveitar dessa baixa no sistema imunológico do infectado, tá? Porém, uma pessoa que tem HIV, ela pode permanecer com esse vírus durante toda a vida dela e não desenvolver AIDS. É só ela fazer o tratamento, que é por meio de um coquetel antirretroviral. Ela toma um remédio, 2 comprimidos, que vão ter antirretrovirais, que vão fazer exatamente o quê? Reduzir o número de cópias do vírus no sangue do infectado. E isso vai fazer com que o sistema imunológico, de certa forma, não seja tão afetado, e isso dá uma sobrevida, um prolongamento de vida muito grande para o portador do vírus. A pessoa leva uma vida normal, tá? Então, por favor, não confundam estar com HIV, ser portador do HIV e ter AIDS. Não é a mesma coisa.
tá? Formas de transmissão do HIV. Relação sexual sem preservativo, a camisinha é sempre importante. Transmissão vertical, que é através da gestação, como a gente já falou aqui. Através da amamentação também pode se passar o HIV. E compartilhamento de seringas, né, por meio de transfusão. Como é que a gente não pega HIV? Né? A gente tem que desfazer aqui alguns mitos. Tá? Beijo, suor, picada de inseto, pelo ar, não se pega HIV, pelo espirro, toque ou compartilhamento de objetos pessoais, gente. Isso não existe. Tá? Então, por favor, isso é interessante até para que a gente desfaça alguns preconceitos que as pessoas têm com relação a portadores de HIV. Tá? Outras ISTs que eu considero importantes para a gente comentar aqui são a sífilis, que é causada por uma bactéria que a gente chama de Treponema pallidum. Ela se caracteriza por lesões endurecidas nos órgãos genitais, que podem desaparecer naturalmente com o tempo. Ela também pode causar lesões nas mãos, né, principalmente nos pés e em outros locais do corpo. Não é interessante deixar a sífilis chegar em estados mais avançados. É interessante, quando essas lesões aparecerem, fazer logo o tratamento, porque quando a sífilis chega no que a gente chama de estágio 4, ela pode, inclusive, atingir o cérebro, causando demência na pessoa e até mesmo o óbito dela, tá? Nós também temos a gonorreia, que é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Ela afeta a uretra e as vias genitais, causando ardor na uretra, na hora de urinar, né? E uma secreção purulenta, que a gente chama popularmente de pus. Sai tanto pelo canal vaginal como pela uretra do pênis, como a gente pode ver aqui na imagem. Tá? Nas mulheres, ela é um pouco mais silenciosa, então elas têm que ficar um pouco mais atentas, porque se a gonorreia chega no estágio mais avançado, ela pode causar infertilidade nas mulheres. Tá? Nós também temos a tricomaníase, que é mais popularmente conhecida como corrimento, né? E ela é causada por um protozoário, que é esse aqui que está na imagem, que é o Trichomonas vaginais. Tá? Geralmente, a forma de manifestação é através do corrimento vaginal, como eu já falei, e também ardência ao urinar. Nos homens, é corrimento pela uretra. A grande maioria dos homens, pessoal, eles são só portadores do protozoário, porém não manifestam a doença. Então, as mulheres têm que ficar muito atentas a isso, porque nas mulheres ele se manifesta com mais frequência. Tá? Então, o uso de preservativo é um método de barreira mais interessante para evitar esse tipo de problema. Tá bom? Daí, para finalizar nossa aula, eu queria falar sobre os métodos de contracepção, tá? Que são métodos, certo, que servem exatamente para evitar gravidez indesejadas, né? Principalmente em mulheres, né, que estão ainda na fase de adolescentes ou adultos ainda muito jovens sexualmente ativos, certo? E essa orientação tem que ser feita de forma precoce, certo? Para que gravidez indesejadas não venham a acontecer, tá bom? Nós temos aí as pílulas, que são os anticoncepcionais, né? Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Essas pílulas têm que começar a ser tomadas a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, certo? Exatamente porque ele vai fazer o quê? Vai inibir a produção de progesterona. Vai deixar, aliás, ele vai deixar a progesterona no mesmo nível, certo? E aí vai fazer com que o processo de fecundação não ocorra, tá? Vai inibir um pouquinho o processo ovulatório. Nós temos a pílula pós-coito, também chamada popularmente de pílula do dia seguinte, que é uma pílula de emergência, em que a mulher, certo, ela toma até 72 horas após o coito, certo? É uma contracepção hormonal também que vai inibir a produção de hormônios que disparam o processo de fecundação.
tá? É importante esclarecer que essas pílulas não são abortivas, tá, gente? Isso não é um método abortivo. Nós temos um Evra, que é um adesivo que é colocado na pele da mulher também e que serve também para fazer controle hormonal, e a partir desse controle hormonal, certo? Ela vai evitar alguns efeitos colaterais, tá? Algumas questões relacionadas à fecundação. Nós temos também outros tratamentos hormonais, como o Nuvaring, certo? Certo? Que é essa argolinha que vocês estão vendo, que ela é colocada, né, dentro da mulher, e ela vai, certo? Liberando aos poucos, certo? Alguns hormônios, tá? Para evitar a fecundação. Nós temos também implantes, certo? Que é um bastonete que pode ser implantado na mulher e que fica liberando o progestagênio, certo? Durante um período bastante prolongado, certo? E ela pode impedir gravidez por um período de até 3 a 5 anos e tem uma eficiência bem alta, né? Que é 99,7%. Nós temos hormônios injetáveis, certo? Né? Que podem também durar um certo tempo. Tem uma eficácia alta, né? As mulheres podem tomar esses hormônios 4 vezes ao ano, tá? Uma desvantagem é a questão do aumento de peso, tá? Existe um método mais tradicional, que é a tabelinha, certo? Né? Que se baseia exatamente na questão dos dias férteis, né? É o período em que há a probabilidade da mulher engravidar, certo? Esses dias são do 10º ao 18º dia, contando do primeiro dia em que iniciou o ciclo menstrual. Então, durante esses dias, certo? Não é interessante a mulher executar o coito, né? Ter uma relação sexual, tá? Ok? E tem os dias não férteis, que geralmente são do 1º ao 9º dia do ciclo, e do 19º ao 28º dia. Nesses dias, a mulher pode, né, ter relações sexuais à vontade, né? E existe a probabilidade dela não engravidar. Isso não é 100%, tá, gente? Tá aí a tabelinha, né? Ó. Esses dias que estão em rosa são os dias férteis, tá? O 19º dia está em vermelho porque é um dia ainda perigoso, certo? Porque pode ou não ocorrer a ovulação nele. Agora, os dias que estão em azul são os dias não férteis, são os dias em que ela pode ter relações sexuais sem correr tanto risco de engravidar, tá? Existe o método de barreira, né? Que é o preservativo, a camisinha, né? A camisinha ela não é importante só para isso, né? A camisinha também é importante para evitar o contágio de doenças, né? Como essas que a gente citou, as ISTs, as infecções sexualmente transmitidas, certo? Nós temos métodos cirúrgicos, certo? No caso dos homens, nós temos a vasectomia, certo? Que é um tipo de esterilização em que são seccionados os ductos deferentes. É um canal por onde, certo? O sêmen com os espermas passam, né? Onde os espermas são levados até o líquido seminal. Então, quando esses ductos são cortados, né? Obviamente o sêmen do homem não vai conter mais espermatozoides, tá? Ok, ó. Esse ducto aqui, que está com essa faixa vermelha, você corta esse ducto, né? E o líquido seminal passa a não ter mais espermatozoide. Nós também temos a laqueadura, né, que é uma esterilização cirúrgica e definitiva realizada na mulher por meio da ligadura ou corte das trompas, né? É o que está aí na imagem. Há um corte, né, das tubas uterinas nas trompas de Falópio, que é exatamente para impedir que os ovários cheguem até o útero. Ok? Nós também temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, né?
é um artefato de polietileno, certo? Onde nele podem ser adicionados cobre, hormônios, tá? Eles são inseridos na cavidade uterina, exercendo sua função contraceptiva, certo? O índice de falha dele é muito baixo, 0,1%. Nós temos também o diafragma, que é um anel flexível, feito de uma borracha fina, que a mulher pode colocar na vagina para cobrir o colo do útero, e aí impedir que o esperma chegue até a tuba uterina. Tá? Nós temos aí uma tabela com as porcentagens de eficácia. Nós temos aí métodos muito eficientes. Né? Os mais eficientes são a pílula, injeção anticoncepcional, o DIU, 0,1% de eficácia, a vasectomia laqueadura, 1%. Quem é que tem 0% de falha? Não fazer sexo, né? Ok? Métodos que têm uma certa eficiência, de entre 8% e 20%. Pílula do seguinte, camisinha, diafragma, camisinha feminina e a anticoncepção de emergência, né, que é a pílula do dia seguinte. E poucos eficientes, né, com índice de falha, né, perto dos 20%, que é o espermaticida, método do muco, tabelinha, coito interrompido, né, que é não permitir, na hora que o homem ter a ejaculação, não ejacular dentro da mulher, tirar antes de ejacular. E também o aborto, tá, querido? Então a gente fica por aqui, certo? Não esqueçam de acessar o nosso ambiente virtual, olhar as atividades, fazer essas atividades, porque elas contam pontos importantes para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.